eu sou a Bárbara Sato, Segredos Entre Amigas, e no vídeo de hoje eu vou falar sobre o casal que mora ao lado. Mas antes de falar sobre o casal que mora ao lado, eu tenho dois avisos pra vocês. Começa hoje a leitura conjunta do livro Jantar Secreto, do Rafael Montes. Eu vou deixar um link aqui no card, se você quiser ler, ainda dá tempo, então corre lá pra ver o vídeo que eu expliquei mais detalhes sobre a leitura. E hoje, entre as 8 e 9 da noite, eu vou fazer uma live aqui no canal respondendo as perguntinhas que vocês deixaram pra mim lá no Instagram. Então, depois volta aqui pra assistir essa live e a gente bater muito papo, tá bom? E o casal que mora ao lado, a gente vai conhecer a Anne e o Marco Conte. Eles namoram há muito tempo e a família dela sempre foi contra esse namoro, porque ela veio de uma família rica e ele veio de uma família mais humilde. Não que ele seja muito pobre, mas ele precisou trabalhar pra ter tudo o que tem, enquanto a Anne vem de uma família praticamente de sangue azul. Por isso, a família dela sempre foi muito contra esse relacionamento, mas quando perceberam que a jovem estava completamente apaixonada por ele e que não ia desistir desse romance tão fácil, deram o braço a torcer e concordaram com o casamento deles dois. E aí agora, eles acabaram de ter uma bebê. A filha deles tem 6 meses. E a Anne, após o nascimento da filha, ela ficou com aquela sensação de que ela não era mãe boa o suficiente, de que ela não sabia muito bem lidar com o bebê, de que algumas atitudes dela faziam dela menos mãe do que outras mulheres. E por isso ela tá completamente diferente da mulher que o Marco conheceu e se apaixonou. Não que ele não ame mais a Anne ou não queira mais estar com a Anne, mas ele está buscando o tempo inteiro melhorar a situação da mulher, principalmente pro convívio dentro de casa entre eles dois, já que só moram ele, a mulher e a filhinha. E aí, visando isso, numa noite, o casal que mora ao lado, que é o Graham e a Cynthia, convidam eles para um jantar de aniversário do Graham. E nesse jantar, a Cynthia faz questão de enfatizar que não quer que a Anne leve a bebezinha. E aí ela contrata uma babá para ficar com a bebê enquanto eles estão lá no jantar, que é na casa ao lado. Porém, em cima da hora, a babá desiste. E aí a Anne percebe que o Marco, assim, ele quer muito ir pro jantar, até chega a mandá-lo ir sozinho, mas ele se recusa. E aí ela fala, tá bom. Ele propõe que ela vá, leve a babá eletrônica, a menina vai estar dormindo lá no berço o tempo inteiro. E aí de meia em meia hora eles voltem pra ver como é que tá a menina. E aí ela super concorda e fala, beleza, vou ficar vindo de meia em meia hora. E aí eles revezam e de meia em meia hora eles vêm cá ver a bebê e por enquanto tudo bem. Passam-se 10, 11, meia-noite e tá tudo tranquilo. Até que eles voltam pra casa por volta de 1h30 da manhã e quando chegam lá não encontram mais a bebê no berço. A Anne e o Marco entram em desespero porque durante todo o período em que eles estiveram na casa ao lado, durante o jantar, eles não ouviram barulho sequer na babá eletrônica. A casa não tem sinal de arrombamento, exceto pela porta que está entreaberta e pela luz do fundo que tá meio desencaixada. Mas só que o bairro é muito calmo, muito seguro e ninguém viu nada. E aí, de repente, uma madrugada que tinha tudo pra ser perfeita acaba se tornando um caos, porque a casa dela enche de polícia, de investigador, e para piorar a situação, os pais são os principais suspeitos, porque nos Estados Unidos ocorrem muitos casos dos pais matarem os filhos acidentalmente ou por querer e acabar ocultando o corpo e fingindo um sequestro da criança. E aí, nesse momento, tudo vira de ponta cabeça, porque a Anne acaba meio que culpando o Marco, porque ele que convenceu ela a ir lá pro jantar e deixar a filha dele sozinha. E ela também se culpa demais porque uma boa mãe não faria isso. E aí volta toda a questão que ela tá pensando na mente dela sobre o como ela não é uma mulher suficientemente boa para ser mãe. E todo esse desenrolar da trama. O livro ele é narrado pelo ponto de vista de uma terceira pessoa, mas a gente tá sempre sendo o meio que o detetive, né? A gente tá sempre na pele do detetive e meio que buscando pistas. E em algum momento da trama a gente pula pra o olhar de outros protagonistas, mas não em primeira pessoa, ainda na terceira pessoa da narrativa. E é muito interessante porque a gente desconfia de todo mundo, inclusive dos pais, já que essa narrativa não é em primeira pessoa e mesmo que fosse a forma como eles agem, mostram que eles não fizeram aquilo, mas só que os indícios mostram que pode ser que eles tenham feito isso. Então é muito incrível a gente acompanhar toda essa descoberta, ao mesmo tempo que a gente tem em volta um monte de pessoas que também são dadas como culpadas, sabe? Então o tempo inteiro a gente tá tentando procurar indícios pra descobrir quem foi que levou a criança, se a criança tá viva real, se a criança foi sequestrada, se eles mataram a criança, o que que aconteceu. Eu curti muito esse tipo de narrativa, da gente não saber de nada, porque a gente não tem um olho, sabe? A gente tem uma visão de cima da história, então eu achei interessante. No entanto, eu achei que a autora ela foi um tanto quanto previsível. Não
não previsível na forma como ela criou a história, mas previsível na forma como as coisas foram se encaixando em alguns momentos. Porém, lá no meio do livro ela deu uma reviravolta que eu confesso que eu não tinha imaginado que aconteceria aquilo. E aí, quando ela deu essa reviravolta, eu fiquei calma na história. Mas só que depois de 10 ou 15 páginas, ela deu uma outra reviravolta que eu fiquei, meu Deus do céu, deu tudo errado, deu merda, não sei o que vai acontecer mais. Sabe quando você tem certeza que você concluiu o precipício ali e aí de repente estoura outra bomba? Foi mais ou menos isso que aconteceu. Eu curti muito a narrativa da Sherry, eu achei que ela envolveu muito o leitor, eu não conseguia parar de ler. Eu comecei e fui até acabar o livro. Mas eu acho que faltou um pouco, sabe? Tipo, faltou um que a mais, faltou um super mistério, faltou uma coisa super envolvente. Porque eu achei o final tanto quanto fraco, eu acho que ela poderia ter explorado mais, ela poderia ter feito de uma forma melhor. Eu acho que ela correu um pouquinho no final e se embananou em tudo que ela queria fazer. Mas, por fim, foi um livro que eu gostei muito. Eu fiquei super empolgada, eu tô muito numa vibe de thriller. A editora fez um marketing super grande em cima desse aqui. Então, pra findar assim, eu gostei muito, mas poderia ter sido melhor. Eu dei 3,5 estrelas, mas eu super indico a narrativa, contanto vá com ressalvas, porque em alguns momentos ele é previsível e acho que você também vai achar que o final poderia ser um pouquinho melhor. Enfim, foi isso que eu achei de Casal que Mora ao Lado. Você já leu? Me conta aqui nos comentários o que é que você achou, que eu vou adorar saber. Se você gostou desse vídeo, clica no joinha pra mim, se inscreve no canal pra não perder as novas atualizações e segue a gente nas nossas redes sociais. Os links estão aqui no box de informações. Eu te espero no próximo vídeo. Beijo, até lá. Tchau.